E é muito interessante quando a gente passa a entender um pouquinho a inteligência emocional, que ela é um mecanismo que está ligado a vários outros. Então, ela está ligada ao nosso autocontrole, ela está ligada à nossa tomada de decisão, ela está ligada ao nosso planejamento, que era o que a gente vinha falando nos outros vídeos. Então, é muito difícil uma pessoa seguir um planejamento se ela não controla as emoções dela. E é muito interessante, por exemplo, eu programei o meu dia hoje, eu tenho tarefas para fazer até as 8 da noite. O nosso autocontrole, ele vai diminuindo quanto mais a gente usa. É engraçado, né? É como se fosse assim, quanto mais tu usa, menos tu tem. Ele diminui, ele termina o autocontrole. Então a gente começa o dia com muito autocontrole e termina com pouco autocontrole. Então o sujeito que não controla bem as suas emoções, ele vai chegar às 6 da tarde, ele vai ter vontade de extravasar. Ele vai pensar assim, quer saber, eu mereço, sei lá, extrapolar na comida, eu me cuidei até agora, né? Comi direitinho o dia todo. Então o nosso autocontrole, ele vai gastando no dia. Então tu imagina um sujeito que tem pouco autocontrole, que é temperamental, que não gerencia suas emoções e ele marca uma reunião com a equipe dele às 5:30 da tarde para falar sobre um assunto tenso. E aí nessa reunião tem 2, 3 pessoas que também não são agressivas, são amenas, colaborativas, mas também estão com pouco autocontrole. Então, provavelmente esse sujeito vai gritar, vai agredir as pessoas, vai falar o que não deve, vai ter que pedir desculpas depois. E essas 2, 3 pessoas outras vão chorar, vão sair dali desanimadas, desmotivadas, não querendo mais voltar a trabalhar no outro dia. Então, uma simples ação como conhecer, me conhecer e entender que não é legal pelo comportamento que eu tenho, marcar uma reunião no final do dia, já é um grande salto em termos de comportamento, né? Ou eu estar na reunião, que seria assim, perfeito, né? Eu estar na reunião e conseguir perceber que eu tô saindo, que a minha respiração tá aumentando, que eu tô começando a enxergar turvo, que a minha respiração tá mais exaustiva e que provavelmente vou me descontrolar, eu dizer, pessoal, só um minutinho, eu acho melhor a gente parar a reunião agora, vamos fazer a reunião, vamos continuar ela amanhã. Isso é inteligência emocional. Tu não vai deixar de sentir o coração palpitando, tu não vai deixar de sentir a vontade instintiva de se defender e de agir, mas se você consegue identificar isso quando está acontecendo contigo e controlar o teu comportamento, isso é inteligência emocional. E por que é importante a gente controlar e gerenciar? E como a gente deve fazer isso, né? Então hoje existem várias técnicas, é no mínimo constrangedor hoje você não conseguir gerenciar bem o que você sente, né? Até a alegria, que é uma emoção super bacana de sentir, ela pode te atrapalhar se não bem gerenciada. Então como que a gente pode, levar ao autoconhecimento? O autoconhecimento é todo dia. Uma ferramenta diária. Então hoje tem técnicas como o coaching, a própria psicoterapia. Hoje no coaching também a gente tem utilizado bastante o condicionamento mental por meio da hipnose, que é uma técnica onde a gente consegue resultados muito rápidos, porque diminui a ansiedade, o sujeito consegue analisar melhor as situações do dia dele, e condicionar melhor o comportamento dele. Porque como a gente vem falando, o cérebro é uma programação. Então ele é um sistema biocomputacional, ele tem uma programação para determinados instintos, determinados reflexos que eu tenho. Então quanto mais eu sei como eu reajo, mais eu consigo controlar. E por que controlar? Por que é importante se autoconhecer? Para viver melhor, para ter relacionamentos mais assertivos. A inteligência emocional é uma competência que interfere muito nas relações. Então, se você é um sujeito que sempre está discutindo com pessoas o tempo todo, se você é um sujeito que as pessoas está sempre recebendo feedback das pessoas corretivas em relação ao teu comportamento, se você ouve as pessoas falarem que você é uma pessoa de relacionamento difícil, quem sabe você é realmente, Ou quem sabe você não controla muito o teu comportamento quando está emocionado. Então é muito importante que a gente se conheça. E aí tem dicas também fantásticas, que a medicina, a neurociência, várias ciências, a psicologia, o próprio coaching já tem trazido. Mas atividade física, uma boa alimentação, o que não quer dizer comer somente salada, Mas uma alimentação saudável, prazerosa, com pessoas que você gosta, você praticar técnicas de autoconhecimento. A psicoterapia, o coaching, eles estão aí para nos ajudar. Eu acho que já foi por terra o conceito de que é só quando a gente está doente ou quando eu estou com algum problema, a gente pode buscar se conhecer mais, gerenciar melhor o comportamento. Meditação,
técnicas de respiração, técnicas de gratidão, onde você exercita, né, diariamente a gratidão pelos comportamentos, enfim, e reflete o que você fez durante o teu dia. Então são técnicas bem simples, mas que têm que ser praticadas diariamente. A gente só consegue colher o benefício de uma técnica relacionada ao comportamento se a gente faz todo dia. Né? Tu imagina, às vezes, um computador, como é o nosso cérebro, estar programado 30 anos para fazer algo. E de repente você quer mudar aquele comportamento. Você tem que desprogramar e programar novamente. Então isso requer cuidado, isso requer acompanhamento, requer prática, né? Requer doação, mas é possível. Então todos nós podemos desenvolver as competências que a gente quiser. Basta se permitir e entender que comportamento, assim como outras técnicas que a gente aprende na nossa profissão ou no nosso dia a dia, é algo hoje que tem que ser trabalhado. Eu trabalho muito com seleção de profissional e com consultoria, e as empresas têm, muitas empresas, em muitos cargos, elas têm aplicado técnicas de avaliação para verificar se a pessoa tem inteligência emocional. Porque além de ser um bom profissional técnico, você tem que gerir as emoções e as emoções da tua equipe também. Né? Então, para a gente fechar, assim, daria para dizer que inteligência emocional é o sujeito conseguir perceber as emoções que ele sente, perceber as emoções do grupo, de quem ele está se relacionando e usar tudo isso a favor dele no comportamento que ele vai ter. Né? Não é impossível, é prática e é muito possível da gente alcançar e ter uma vida mais plena, né? Não precisar se desculpar tanto com as pessoas, porque quando a gente desenvolve mais inteligência emocional, você procrastina menos. A procrastinação, que a gente falou muito, as pessoas se interessaram muito porque é muito comum, a procrastinação ela está relacionada diretamente com baixa autoestima, que é emocional, puramente emocional. Baixa autoestima não tem nada de fisiológico. É emocional total, né? Está totalmente relacionado à ansiedade, está totalmente relacionado a pensamentos autodestrutivos, que também é emocional. Então, se você consegue controlar melhor as tuas emoções, tu planeja melhor, tu realiza mais, tu consegue ter mais sucesso, mais realização e viver com mais qualidade de vida, que é o que todo mundo tem buscado.